O programa Sala de Entrevista da TV Jataí recebe hoje uma candidata a deputada federal aqui do sudoeste de Goiás. Ela é advogada criminalista, atua na comarca de Rio Verde. Vem a Jataí porque tem vínculos com Jataí, seus pais, sua família, e vem aqui trazer a mensagem, né? E o que levou a Udinéia do MDB a ser candidata a deputada federal. Vamos conversar com ela, saber das suas propostas. Tudo bem, Udinéia? Tudo bem, bom dia. O que levou você, uma advogada militante na área criminal, a ser candidata a deputada federal? Bom dia, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, cumprimentar toda a população jataiense, também da região, e parabéns pela audiência. Primeiramente, pela minha história de vida. Eu venho de uma família de 17 irmãos, uma família extremamente pobre. A minha mãe morou, todos os meus irmãos nasceram aqui na cidade de Jataí, e só eu mesmo que nasci em Rio Verde. Minha mãe foi embora dessa comarca grávida, por questões pessoais, e minha mãe teve muita dificuldade, porque acabou separando meu pai e ficou com 7 crianças pequenas. Então, a primeira vez que a minha família comeu por pacote de arroz foi com a cesta básica do governo do Maguito. Também foi a primeira vez que nós tivemos 3 refeições, a primeira vez que nós tivemos o pão e o leite foi com esses programas sociais do governo. Na minha vida, eu fui enviada a um colégio integral chamado NOAN, na época, Núcleo de Apoio ao Menor, onde a gente ficava meio período no colégio, meio período nesse programa. Mesmo eu sendo extremamente pobre, eu tive acesso à cultura, até mesmo pintura, arte, balé, inglês. Então, isso foi começando a mudar a minha realidade. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui encaminhada para o primeiro programa de qualificação também do programa do governo, e logo após eu encaminhada para o mercado de trabalho, através do programa Jovem Trabalhador. Meu primeiro emprego foi no fórum, quando eu vi e decidi que eu queria ser advogada, porque eu vi a necessidade, tínhamos ótimos juízes, ótimos promotores, mas não tinha advogado. Inclusive, até nos dias de hoje, Goiás não tem defensoria pública atuante, efetiva, que realmente atenda os interesses do cidadão. Uma pessoa que já não tem uma pensão alimentícia, imagina se ela tem condição de pagar um advogado, que precisa aposentar, que precisa de um auxílio, de uma indenização, de um direito trabalhista. Então, eu entrei na faculdade com o sonho de ser advogada. A maioria das pessoas entra na faculdade com o sonho de ser juiz, promotor. Eu queria ser advogada para ajudar o próximo. E depois que eu fiz esse trabalho, eu fui encaminhada ao mercado de trabalho. E depois, a minha faculdade, só fiz faculdade porque eu tive acesso à bolsa universitária. Então, eu saí de extrema pobreza e hoje estou pleiteando um cargo à Câmara Federal. É uma realidade totalmente diferente do que a minha família viveu aqui em Jataí. Por que disso? Porque eu tive o Estado presente na minha vida. O Estado presente é o que muda a vida das pessoas. Hoje, o índice de criminalidade, porque como advogada criminal, eu posso falar com propriedade, 90% das pessoas que lotam os presídios estaduais são pessoas que não filhos de mãe solteira. A maioria das mães hoje, Gilvan, ganha 1,5 salário no máximo. Hoje, pão e leite de manhã é luxo para a família carente. Hoje nós não temos. Então, a mãe precisa sim de ter uma creche de qualidade, de ter uma escola integral. Esse programa que eu fui alcançada, precisa alcançar novas famílias, porque é isso que resolve o problema. Hoje, a criminalidade não se resolve dando arma para todo mundo. Se resolve dando saúde, dando educação, investindo em políticas públicas. Então, a minha decisão é, quando eu que eu pleiteei minha vaga no mestrado, eu entendi a causa da criminalidade. A causa na criminalidade do país hoje, a primeira delas é a falta de políticas públicas. É a falta de investimento na população carente, naquele cidadão que precisa. Isso certamente vai ser a grande bandeira sua, caso eleita deputada federal, lá na Câmara Alta da República. Isso. E no segundo momento, qual que é o problema da segurança pública? Segundo ponto, desvalorização do agente público. E não é só da área de segurança, é a desvalorização dos agentes da saúde, é desvalorização do professor. Eu sou professora universitária. Eu fiz uma palestra junto à medicina e fui perguntar para eles, assim, de forma indireta. Falei, olha, vocês chegam na faculdade, uma faculdade extremamente complexa, inclusive Jataí é um polo universitário. Sabe, eu perguntei para os alunos, falei, o que fazem vocês chegar aqui? Lutar para passar no vestibular, sonhar em ser médico. O que impede hoje vocês de atuarem depois de formado em favor das vidas? Atuar na rede pública, que é onde a população mais precisa. E eles falaram, professora, existe uma lei que fala que se eu sou um médico e falta algumas coisas, e para eu trabalhar, se tiver o mínimo, eu posso assinar que eu não tenho condição de trabalhar e deixar o plantão. Porque se eu assumir um plantão e alguma pessoa morrer por falta de um medicamento, de uma injeção, quem responde é o médico.
Hoje a saúde pública não fornece o mínimo para o médico trabalhar. A força médica, a equipe pública é boa, o problema é a falta de estrutura. Então eu fui conversando porque eu preciso sim que a gente tenha saúde de qualidade, educação de qualidade, segurança pública de qualidade, mas tem que valorizar então o agente público, o funcionário público. Eu vou te dar um exemplo na área da segurança pública. Hoje o Marconi Perillo criou a 4ª classe da PM inconstitucional. Desvaloriza o profissional da Polícia Militar, do agente prisional, da Polícia Civil. Hoje eles entram ganhando um salário inicial de R$ 1.500. O policial militar, o policial civil, ele sai da sua casa, o agente prisional, arriscando a sua vida para ganhar R$ 1.500. Sala de entrevistas traz aqui hoje a candidata a deputada federal, Udinéia. Ela é do MDB, está com Daniel Vilela, com a chapa do MDB. Ela mora em Rio Verde, mas a família dela é toda de Jataí. É uma família de 17 irmãos. A mãe e o pai morou aqui na região do Pombal, da Navezândia, né? Fazenda, pedreiro. Mãe merendeira. Na Vila Progresso, que a gente morou também. Eu não tive a oportunidade de morar aqui, mas todos os meus irmãos e familiares, sim. Você quer ser a representante do Sudoeste goiano na Câmara Federal? Do Sudoeste. Por que do Sudoeste? Primeiro, eu tenho um amor, uma história de carinho muito ligada a Jataí, porque minha mãe saiu daqui numa situação de muita humilhação. Meu sonho é fazer por essa cidade, trazer minha mãe de volta a essa cidade. Diferente, com a cabeça erguida. Então, Jataí é muito ligado. E tudo que eu fiz na minha área profissional, eu sempre envolvi Jataí e a região de Mineiros. Sempre foi envolvida aqui Jataí, Serranópolis, Mineiros, Portelândia, Perolândia e Santa Rita. Aqui é o meu meio. Primeiro, eu consegui, enquanto advogada e professora, fazer o maior evento jurídico do Sudoeste goiano. Trazer os maiores juristas. Quando estava tudo pronto, eu vim aqui na faculdade em 2012, na CESUT, e falei, eu quero usar a bandeira de vocês. Mas por quê? A gente não ajudou em nada. Eu falei, eu quero oportunizar aos alunos e estudantes de Direito de Jataí a participar desse congresso, a levantar a bandeira da faculdade. E eu também fiz a mesma coisa em parceria com a Faculdade FAME Mineiros. Isso a gente convidou, tudo que eu fiz na representação de direitos humanos. Eu estou constantemente em Jataí, constantemente na região de Mineiros. Eu, ao contrário dos outros deputados federais que estavam vindo pedir voto aqui, eu não venho para cá de avião. Eu passo nessa BR, Jataí Mineiros, todos os dias. Eu tive parente e alunos que foram mortos ali naquela região por falta da duplicação daquela avenida. Então, daquela rodovia. Eu realmente entendo a necessidade que as pessoas têm aqui na região. Então, eu quero trabalhar, eu entendo a falta. Hoje, a idade, para o senhor ter ideia, enquanto o agente eu estava falando que está ganhando R$ 1.500 para iniciar o trabalho, hoje o custo do preso no presídio é R$ 2.500, para ele ficar lá parado, sem fazer nada. Quando a gente fala de ressocialização, de colocar o preso para trabalhar, de colocar o preso para produzir, não é no preso que eu estou pensando, é na própria sociedade, é no Estado. Hoje, se o custo de um preso é R$ 2.500, se a gente, por exemplo, hoje com R$ 20.000, a gente constrói aqui em Jataí uma panificação dentro do presídio. Um exemplo simbólico. Todos os dias as famílias carentes terão o pão e leite distribuído. Todos os dias, todas as escolas públicas, tudo aquilo que fornece, que compra o pão do Estado, vai estar recebendo isso dessa produção. Então, a gente tem um estudo completo que envolve a magistratura, envolve o Ministério Público, a OAB, para que a gente resolva o problema da segurança pública com efetividade. Primeiro, valorizando, preventivo, investindo em educação, política pública, saúde, encaminhando ao mercado de trabalho, porque a marca de um cidadão de bem é estudo e trabalho. Tem que ter isso. Segundo ponto, valorizando os agentes da segurança pública, valorizando os professores, valorizando o médico da saúde pública e todos os funcionários em geral. E o terceiro problema da segurança pública é o retributivo. Hoje, quantos presos estão sendo liberados de forma prematura, antes do tempo? Por quê? Porque não tem cadeia, não tem vaga. O sistema semiaberto era o sistema no país perfeito na lei, que era onde o preso ia sair do regime fechado, ia se instalar numa colônia agrícola, ia trabalhar o dia todo para o Estado, produzindo e estudando, para depois vir para o aberto. Só que hoje ele é colocado imediatamente às ruas, sem profissão, sem estudo, por falta de estrutura do Estado. Então é isso que a gente quer olhar. E outra questão que as pessoas ficam muito preocupadas. Você vai fazer política pública. E o empresário? E o produtor? A senhora tem projeto para essa área? Logicamente que sim, porque eu tenho muita boa vontade, muita intenção boa, mas se eu não tiver o poder e a condição para fazer, eu não consigo ajudar. Da onde que vem as verbas do Estado? Dos nossos empresários, que gera emprego e renda. Jataí é um município rico, é o segundo produtor de milho. Por causa de Jataí, nós conseguimos vencer os Estados Unidos na produção de milho. Jataí é um polo universitário, é uma cidade com grandes empresários. Então, precisa ser investido aqui em Jataí
para que gere impostos, para que o Estado tenha condição, investindo no produtor, investindo no pequeno, no grande empresário, é isso que vai gerar emprego, renda e vai gerar condição, tributo, para que o Estado possa cuidar do mais carente. Tá certo. Sala de entrevistas, TV Jataí recebendo a candidata a deputada federal aqui do Sudoeste de Goiás, Udineia, ela é do MDB, número 15.000, né? 1500. Ela traz uma mensagem aqui, ela é advogada na área criminal, atuante, professora universitária, e é a renovação na Casa Legislativa Federal. Essa renovação é importante porque o Congresso Nacional, ao longo dos anos, não tem atendido a demanda, as expectativas do povo brasileiro. Não é isso, candidato? Está lá até... Porque o MDB na área nacional tem um desgaste, mas o MDB em Goiás continua com seus princípios. Continua quais os princípios do MDB? Quando lutou contra o Arena representava os interesses da alta sociedade e o MDB da população carente. Então o MDB ele tem um histórico com políticas públicas sociais. E hoje, por que eu escolhi o Daniel Vilela para apoiar como governador? Porque eu estou convicta que é a melhor opção para o estado de Goiás. Primeiro nós temos o Marconi Perillo governando o estado de Goiás há 20 anos, juntamente com o Zé Hélito. Então, nós já estamos há 20 anos nesse poder que perdeu a capacidade de produzir um Estado parado que não traz mudança nenhuma realização. Ao lado de Marconi Perillo vem o senador Ronaldo Caiado. Há mais de 30 anos na vida pública, nunca fez nenhum projeto para os mais humildes. Ronaldo Caiado sempre esteve ao lado de Marconi Perillo. Inclusive, hoje, o governador Zé Hélito foi indicação do próprio Ronaldo Caiado, porque era advogado, sabe, dele, amigo pessoal dele. E do outro lado, nós temos Daniel Vilela. Daniel Vilela, que é a renovação. Daniel Vilela, que tem vida própria na política. Ele foi vereador em Goiânia, deputado estadual, deputado federal. Apenas em um mandato como deputado federal, em 1 ano e meio de mandato, ele se tornou a pessoa mais influente presidindo a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da casa. E também foi lançado, dentre os 513 deputados federais, em apenas 1 ano e meio de mandato, como um dos deputados, um dos parlamentares mais influentes do país. Então, Daniel Vilela já provou que ele está preparado para governar. Ele traz uma mudança, ele traz uma modernidade em relação ao Estado, em relação a tirar a burocratização que existe no setor público, deixar as empresas trabalhar e também com a sensibilidade que o pobre precisa. Agora, o senador Ronaldo Caiado, não tem como eu caminhar do lado dele, porque até hoje ele não fez nada que atendesse os interesses dos mais humildes, do pobre, daquelas pessoas que eu preciso atender, daquelas pessoas que eu convivo 24 horas com elas e eu sei o sofrimento de cada família, de cada pessoa que hoje não tem 3 refeições diárias. Hoje ter pão e leite de manhã é luxo para a família que ganha até 1,5 salário. Certo. Então, nós agradecemos a sua visita, Udineia, candidata a deputada federal. Ela é advogada, militante aí na área criminal. A família toda é de Jataí, 17 irmãos, os pais nasceram e viveram aqui durante muitos anos, na Vila Progresso, na zona rural, na região do Pombal, e ela hoje é candidata a deputada federal pelo MDB. Muito obrigado, sucesso para a senhora e até uma próxima oportunidade. E a mensagem final que eu quero deixar aqui para a população jataiense é explicar que a verdadeira função de um deputado federal, primeiro ele legisla na esfera federal, traz recursos, mas a função mais importante é ser fiscalizador. Se a gente tiver um deputado federal que denuncia a corrupção e que denuncie que os recursos não estão chegando onde precisa chegar, a gente não vai ter corrupção. E a corrupção é o mal do país. Sem corrupção a gente vai ter saúde, vai ter educação, vai ter moradia e o dinheiro vai chegar na mão de quem precisa. Mas sabe por que tem a corrupção? Ela começa no processo eleitoral. Quando você vê um vereador indo na sua casa, um prefeito, um ex-prefeito, como que se faz campanha para deputado federal? Não se vota naquele que realmente quer representar Jataí. Hoje um deputado federal vem aqui na comarca, fecha valores financeiros com o prefeito, com o vice-prefeito, com o ex-prefeito e vira o candidato a ser apoiado. Quando ele ganha o seu mandato, ele não deve nada à cidade, porque foi pago antes. Aquela gasolina que você pega, aquele salário que você pega às vezes de cabo eleitoral, isso está vindo de grandes empresários para bancar a campanha de deputados federais que nunca mais vai votar em Jataí. Por isso que eu peço para você entender, conhecer a minha história. Eu realmente tenho compromisso com a sua cidade e eu quero trabalhar por Jataí, região e por todo o Sudoeste. Eu coloco o meu nome à disposição e que você me conhecesse para que eu pudesse representar Jataí na Câmara Federal. Meu nome é doutora Udineia, 1500 e Daniel Vilela, governador.